Sobre a religião grega, é importante nós apresentarmos principalmente as suas divindades, porque um aspecto importante da religião grega é que cada situação da vida social, da vida pessoal das cidades, cada relação é, existente dentro da sociedade grega, de alguma forma estava relacionado a uma divindade. O amor, a beleza, a força, o poder, a família, as atividades comerciais, as festas. Tudo, de alguma forma, estava interligado à existência de uma divindade específica. Na verdade, os gregos eram politeístas, ou seja, eles cultuavam diferentes deuses. Cada cidade tinha um deus mais importante, mais cultuado. Mas, na verdade, todas as cidades gregas cultuavam os mesmos deuses que pertenciam ao que se chama de panteão, o chamado panteão grego, ou seja, o conjunto dos deuses gregos, que cada um possuía seus atributos especiais. Em sua crença, apesar de imortais, os deuses tinham formas e relações humanas. De alguma forma, de alguma maneira, os deuses gregos, eles possuíam forma humana, embora fossem imortais, mas eles possuíam certas características humanas. Eles possuíam as humores, amavam, odiavam, de alguma forma, todos os aspectos da vida humana estavam presentes na existência das divindades. E tudo, até mesmo a guerra, até mesmo a morte, estava presente na adoração a determinados deuses de origem grega. Além dos deuses, haviam também os semideuses, que eram frutos do relacionamento entre deuses imortais, e de alguma forma que sempre, segundo a tradição religiosa dos gregos antigos, era bastante comum a existência de semideuses que eram os descendentes de deuses com mortais. As histórias dos deuses e heróis gregos foram contadas em diversas obras literárias. De acordo com a mitologia grega, havia 12 deuses principais que viviam no Monte Olimpo, o mais alto da Grécia, e que, segundo a tradição religiosa, era a morada dos deuses. Era lá onde os deuses viviam e se reuniam para decidir os rumos que os mortais deveriam tomar. Aí nós temos a principal divindade, era Zeus, o deus do trovão e mais importante do Olimpo e considerado o pai da maioria dos deuses. A deusa Hera, que era esposa e irmã de Zeus, era a deusa do casamento e protetora das mulheres. Como eu falei anteriormente, cada divindade possuía um aspecto importante da vida social dos gregos. O deus Poseidon, que era irmão de Zeus e deus dos mares. Ele pertencia à tríade de deuses mais importantes: Zeus, Poseidon e Hades, que eram os 3 deuses irmãos. Só que Zeus era o senhor de todos os deuses. Hefesto, deus do fogo. Apolo, deus da música e também da beleza. Atena, deusa da sabedoria. Hermes, deus mensageiro, era o deus do comércio, das mensagens. Héstia, deusa dos lares. Deméter, deusa da fertilidade, da agricultura, das florestas. Afrodite, deusa do amor. Ares, o deus da guerra. E Ártemis, a deusa caçadora. Esses eram os principais deuses do panteão grego. Aí, justamente por possuir essas características, é importante analisarmos a religião grega como uma religião baseada, antes de tudo, na existência de divindades que, de alguma forma, possuíam certas características humanas. Como já foi dito anteriormente, eles amavam, eles odiavam, eles ficavam felizes, ficavam tristes, ou seja, eles compartilhavam entre eles os mesmos sentimentos que os humanos possuíam. De alguma forma, essas práticas, essas crenças
acabavam caracterizando assim a existência de uma religiosidade característica dos povos gregos, que era uma crença em divindades que de alguma forma eram imortais, mas que compartilhavam dos mesmos sentimentos dos humanos.